Boa noite a todos os irmãos que se encontram aqui nesse momento, encarnado e desencarnado. Boa noite aos nossos irmãos que se encontram nos assistindo pelas redes sociais, que se sintam à vontade para colocar as suas águas para fluidificar. Bem-vindo, junho. Recebemos este mês com o coração cheio de gratidão e esperança. Gratidão por tudo o que vivemos até aqui, pelas bênçãos recebidas, pelos aprendizados que nos fortaleceram e pelo cuidado de Deus em cada detalhe da nossa caminhada. Que junho chegue trazendo paz para os lares, saúde para as famílias, prosperidade para os caminhos e amor para todos os corações. Que Deus continue guiando nossos passos, abrindo portas de luz, renovando a nossa força e preparando dias repletos de boas notícias. A todos os amigos e familiares que fazem parte dessa jornada, desejo um mês de fé renovada, sonhos florescendo, orações atendidas e muitos momentos felizes ao lado de quem ama. Que seja feita a vontade de Deus, no tempo perfeito de Deus, para o bem de todos nós. Junho, seja bem-vindo, que você venha carregado de bênçãos, esperança e amor. Com essa reflexão, essa mensagem, e com a permissão de Feliciano Prates, Francisco Jesus Werneck, os nossos guias espirituais, estão abertos ao trabalho da noite de hoje. Passamos agora para perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, com a nossa irmã Liane, e logo após a explanação do Evangelho com nosso irmão Geraldo. Que assim seja, Jesus. Do capítulo 11, segunda parte do Livro dos Espíritos, sobre os animais e o homem, a pergunta 602. Os animais progridem pela ação da sua vontade, assim como o homem, ou pela força dos acontecimentos. Eles progridem pela força dos acontecimentos, e é por isso que para os animais não existe expiação. Pergunta 603. Nos mundos superiores, os animais conhecem Deus? Não. Para eles, o homem é um Deus, como antigamente os espíritos eram deuses para os homens. Pergunta 604. Os animais que vivem nos mundos superiores, apesar de mais aperfeiçoados, são sempre inferiores ao homem. Sendo assim, pode-se dizer que Deus criou seres inteligentes, eternamente voltados à inferioridade. Este processo parece em desacordo com a lei da igualdade e do progresso, existente em todas as suas obras. Como explicar esse fato? Tudo se encaixa na natureza, por laços que a humanidade ainda não pode compreender. Assim, as coisas aparentemente mais desiguais têm pontos de contato que o homem jamais poderá compreender no estágio evolutivo em que se encontra. Ele pode entrever esses pontos de contato por um esforço da sua inteligência, mas somente quando essa inteligência tiver adquirido seu pleno desenvolvimento e estiver livre dos preconceitos, do orgulho e da ignorância, é que o homem poderá vê-los claramente na obra de Deus. Enquanto esse desenvolvimento não se realiza, suas ideias limitadas lhe farão ver as coisas de um ponto de vista mesquinho e restrito. Notem bem que Deus não pode se contradizer, e tudo na natureza se harmoniza segundo as leis gerais, que jamais se afastam da sublime sabedoria do Criador. Pergunta 604A.
Então podemos dizer que a inteligência é uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a alma do homem? Sim, mas os animais possuem apenas a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a manifestação da vida moral. Boa noite. Na nossa reflexão no início, foi comentado sobre bem-vindo a junho. E no mês de junho, nós temos uma data bem importante, que hoje nós fizemos menções, que é o dia 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi instituída pela ONU em 1972, durante a Conferência de Estocolmo, da Suécia, com o objetivo de promover a conscientização global e incentivar ações concretas para a proteção e preservação dos recursos naturais do planeta. Se os habitantes da Terra se dessem conta de como somos frágeis, dariam mais importância e atenção ao meio ambiente. Para se ter uma ideia, vivemos dentro de uma temperatura muito pequena, 10 a 40 graus. Fora disso, vivendo permanente, a vida seria muito curta. E por isso nós somos obrigados a utilizar de meios artificiais para sobreviver fora dessa faixa. Para que haja equilíbrio, a atmosfera, composta de vários tipos de gases, inclusive os essenciais para respirarmos, nos mantém aquecidos nas noites e resfriados nos dias. Caso contrário, teríamos terras áridas totalmente e temperaturas iguais às da Lua, variando de mais de 100 graus negativos a mais de 100 graus positivos. A mão de Deus e de Jesus está aqui. Muito antes da Terra ser habitada, a natureza, por intermédio de Jesus e sua legião, já estava sendo preparada para nos receber. Nós somos parte deste sistema e devemos respeitá-lo como dádiva do Criador. Para que a gente entenda um pouquinho melhor, eu trouxe aqui um livro, A Caminho da Luz, de Emmanuel. Emmanuel foi um espírito, foi mentor de Chico Xavier, e é um espírito, um dos mais inteligentes que se tem conhecimento. Ele é um espírito muito elevado, graças às formas com que ele se reelegeu perante os espíritos que trabalhavam junto com ele. Ele foi Públio Lentulus, de Públio Lentulus ele depois começou a sua regeneração como um escravo. Ele terminou vindo como o padre Manuel da Nóbrega, fundou a cidade de São Paulo, aqui, quando o Brasil estava sendo em desenvolvimento. E ele conseguiu a permissão dos espíritos superiores, diz que é coisa raríssima, o conhecimento da criação da Terra, da gênese planetária, e nos deixou esse livro com algumas informações. Como é dia de meio ambiente, nós vamos ver como é que a Terra foi formada. Diz ele aqui: rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema,
existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros, ao qual nos foi dado saber, já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios. Agora já se reunirem mais vezes, a gente já tem notícias também, porque esse livro foi escrito em 1940. Segue ele. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda, quando se decidiram a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. E ele segue fazendo um relato sobre isso. Mas o mais importante que ele coloca também aqui é a criação da Lua. Porque a Lua, ela vem complementar a finalidade da Terra. Ela serve como um pêndulo que vai nos dar as 4 estações do ano. E a Lua é tão importante que até hoje, os antigos já sabiam, mas até hoje muita gente utiliza as fases da Lua para plantar, para cortar árvores, ou até para fazer uma operação em animais, para não sangrarem muito, as marés. Então a Lua tem uma influência muito grande sobre nós aqui na Terra. Nessa computação de valores cósmicos em que elaboram os operários da espiritualidade, sobre a orientação misericordiosa do Cristo, delibera-se a formação do satélite terrestre. O programa de trabalho a realizar-se no mundo requeria o concurso da Lua, nos seus mais íntimos detalhes. Ela seria a âncora do equilíbrio terrestre nos movimentos de translação que o globo efetuaria em torno da sede do sistema. O manancial de forças ordenadoras da estabilidade planetária e, contudo, o orbe nascente necessitaria da luz polarizada, cuja o suave magnetismo atuaria decisivamente no drama infinito da criação e da produção de toda a espécie nos variados reinos da natureza. Então a importância da Lua, até isso veio junto com a Terra. Cristo estava, nesta época, dirigindo os trabalhos para a formação da Terra e da Lua. E essa natureza que nós temos aqui hoje é em função desse trabalho que fizeram, de milhões e milhões de anos, 4,5 bilhões de anos que tem a Terra. Os cientistas já conseguiram calcular. Então, essa nossa colocação foi exatamente para mostrar que Jesus já estava aqui fazendo esse planeta para nós. Nós estamos aqui exatamente usufruindo de uma coisa que nós jamais tínhamos imaginado, que Jesus estava aqui nessa época. E eu poderia me alongar mais ainda com relação a isso, mas seria muito longo, que eu tenho outra coisa aqui para mostrar para vocês, que é muito bonito, sobre o meio ambiente. Por isso que nós temos que respeitar o meio ambiente. O que ocorre com a Terra recairá sobre os filhos da Terra. Há uma ligação em tudo. No ano de 1854, o presidente dos Estados Unidos fez a uma tribo indígena
a proposta de comprar grande parte das suas terras, oferecendo em contrapartida a concessão de uma outra reserva. O texto da resposta do chefe Seattle, distribuído pela ONU, e aqui publicado na ONU, na íntegra, tem sido considerado, através dos tempos, um dos mais belos e profundos pronunciamentos já feitos a respeito da defesa do meio ambiente. A carta do chefe índio. Como é que se pode comprar ou vender o céu, o calor da terra? Essa ideia nos parece estranha. Se não possuímos o frescor do ar e o brilho da água, como é possível comprá-los? Cada pedaço desta terra é sagrada para o meu povo. Cada ramo brilhante de um pinheiro, cada punhado de areia das praias, a penumbra na floresta densa, cada clareira e inseto a zumbir são sagrados na memória e experiência do meu povo. A seiva que percorre o corpo das árvores carrega consigo as lembranças do homem vermelho. Os mortos do homem branco esquecem a sua terra de origem quando vão caminhar entre as estrelas. Nossos mortos jamais esquecem esta bela terra, pois ela é a mãe do homem vermelho. Somos parte da terra e ela faz parte de nós. As flores perfumadas são nossas irmãs. O cervo, o cavalo, a grande águia são nossos irmãos. Os picos rochosos, os sulcos úmidos nas campinas, o calor do corpo do potro e o homem, todos pertencem à mesma família. Portanto, quando o grande chefe em Washington manda dizer que deseja comprar a nossa terra, pede muito de nós. O grande chefe diz que nos reservará um lugar onde possamos viver satisfeitos. Ele será o nosso pai e nós seremos seus filhos. Portanto, nós vamos considerar sua oferta de comprar nossa terra, mas isso não será fácil. Essa terra é sagrada para nós. Essa água brilhante que escorre nos riachos e nos rios não é apenas água, mas sangue de nossos antepassados. Se lhes vendermos a terra, vocês devem lembrar-se de que ela é sagrada e devem ensinar às suas crianças que ela é sagrada e que cada reflexo nas águas límpidas dos lagos fala de acontecimentos e lembranças da vida do meu povo. O murmúrio das águas é a voz dos meus ancestrais. Os rios são os nossos irmãos, saciam a nossa sede. Os rios carregam nossas canoas e alimentam nossas crianças. Se lhes vendermos nossa terra, vocês devem lembrar de ensinar a seus filhos que os rios são os nossos irmãos e seus também. E, portanto, vocês devem dar aos rios a bondade que dedicariam a qualquer irmão. Sabemos que o homem branco não compreende nossos costumes. Uma porção da terra para ele tem o mesmo significado que qualquer outra, pois é um forasteiro que vem à noite e extrai da terra tudo aquilo de que necessita. A terra não é sua irmã, mas é sua inimiga. E quando ele conquista, prossegue o seu caminho. Deixa para trás os túmulos dos seus antepassados e não se incomoda. Rapta da terra tudo aquilo que seria de seus filhos e não se importa. A sepultura de seu pai e os direitos de seus filhos são esquecidos. Trata sua mãe, a terra, e seu irmão, o céu, como coisas que podem ser compradas, saqueadas, vendidas como carneiros ou enfeites coloridos. Seu apetite devorará a terra, deixando somente um deserto. Eu não sei. Nossos costumes são diferentes dos seus. A visão de suas cidades fere os olhos do homem vermelho. Talvez seja porque o homem vermelho é um selvagem
e não compreenda. Não há lugar quieto na cidade do homem branco, nenhum lugar onde se possa ouvir o desabrochar de folhas na primavera, ou bater das asas de um inseto. Mas talvez seja porque eu sou um selvagem e não compreendo. O ruído parece somente insultar os ouvidos, e o que resta da vida, se um homem não pode ouvir o choro solitário de uma ave, ou o debate dos sapos ao redor de uma lagoa à noite? Eu sou um homem vermelho e não compreendo. O índio prefere o suave murmúrio do vento, encrespando a face do lago, e o próprio vento, limpo por uma chuva diurna ou perfumado pelos pinheiros. O ar é precioso para o homem vermelho, pois todas as coisas compartilham do mesmo sopro. O animal, a árvore, o homem, todos compartilhamos do mesmo sopro. Parece que o homem branco não sente o ar que respira. Como um homem agonizante há vários dias, é insensível ao mau cheiro. Mas se vendermos nossa terra ao homem branco, ele deve lembrar que o ar é precioso para nós, que o ar compartilha seu espírito com toda a vida que mantém. O vento que deu a nosso avô o seu primeiro inspirar, também recebe seu último suspiro. Se lhes vendermos nossa terra, vocês devem mantê-la intacta e sagrada, como um lugar onde até mesmo o homem branco possa ir saborear o vento açucarado pelas flores dos prados. Portanto, vamos meditar sobre a sua oferta de comprar nossa terra. Se decidirmos aceitar, imporei uma condição. O homem branco deve tratar os animais desta terra como seus irmãos. Sou um selvagem e não compreendo qualquer outra forma de agir. Vi 1 milhar de búfalos apodrecendo na planície, abandonados pelo homem branco que os alvejou de um trem ao passar. Eu sou um selvagem. Eu não compreendo como é que o fumegante cavalo de ferro pode ser mais importante que o búfalo, que sacrificamos somente para permanecermos vivos. O que é o homem sem os animais? Se todos os animais fossem, o homem morreria de uma grande solidão de espírito, pois o que ocorre com os animais, breve acontece com o homem. Há uma ligação em tudo. Vocês devem ensinar às suas crianças que o solo a seus pés é a cinza dos nossos avós, para que respeitem a terra. Digam aos seus filhos que ela foi enriquecida com a vida de nosso povo. Ensinem às suas crianças o que ensinamos às nossas, que a terra é nossa mãe. Tudo o que acontecer à terra, acontecerá aos filhos da terra. Se os homens gospem no solo, estão cuspindo em si mesmos. Isto sabemos. A terra não pertence ao homem. O homem pertence à terra. Isto sabemos. Todas as coisas estão ligadas como o sangue que une uma família. Há uma ligação em tudo. O que ocorrer com a terra recairá sobre os filhos da terra. O homem não tramou o tecido da vida, ele é simplesmente um dos seus fios. Tudo o que fizer ao tecido, fará a si mesmo. Mesmo o homem branco, cujo caminho com Deus e fala com ele, de amigo para amigo, não pode estar isento de um destino comum. É possível que sejamos irmãos apesar de tudo. Veremos. De uma coisa estamos certos. E o homem branco poderá vir a descobrir um dia. Nosso Deus é o mesmo Deus. Vocês podem pensar que o possuem como desejam possuir nossa terra, mas é impossível. Ele é o Deus do homem, e sua compaixão é igual para o homem vermelho e para o homem branco. A terra lhe é preciosa, e feri-la é desprezar seu Criador. Os brancos também passarão talvez mais cedo que em todas as tribos. Contaminem suas camas em uma noite, serão sufocados pelos próprios dejetos. Mas quando da sua desaparição, vocês brilharão intensamente iluminados
pela força do Deus que os trouxe a essa terra. E por alguma razão especial, lhes deu o domínio sobre a terra e sobre o homem vermelho. Esse destino é um mistério para nós, pois não compreendemos que todos os búfalos sejam exterminados, os cavalos bravios sejam todos domados, os recantos secretos da floresta densa impregnados de cheiro de muitos homens e a visão dos morros obstruídos por fios que falam. Onde está o arvoredo? Desapareceu. Onde está a águia? Desapareceu. É o final da vida, é o início da sobrevivência. Esse, como diz aqui a ONU, é um dos mais belos documentos em defesa do meio ambiente. E nós, às vezes, precisamos levar um pequeno puxão de orelha para olhar como é bonito esse planeta. A gente vê essa bola azul flutuando no espaço. Perante tanto, existem outros planetas bonitos, como Saturno, com seus anéis, tudo, mas a Terra é muito bonita. Quantas tonalidades de cores tem um pôr do sol? A paz que tem o murmúrio de uma água mesmo, o vento, o contraste das nuvens brancas com o céu azul e o verde das florestas. Obrigado, Jesus, por ter nos dado essa natureza. Que assim seja, Jesus. Somos filhos de Deus, somos todos filhos de um mesmo Pai. Temos para com Ele a gratidão da vida. Como Pai, Ele nos dá a oportunidade do desenvolvimento e do conhecimento. Temos todas as mesmas oportunidades diante da vida. Somos os enviados dele. Ele nos dá inteligência, cabe a cada um desenvolvê-la. Ele nos dá sabedoria, cabe a cada um aplicá-la. Ele nos dá o amor, cabe a cada um a doação. Ele nos dá proteção, cabe a cada um de nós estarmos ligados a ela. Somos os filhos e, assim sendo, devemos respeitá-lo como Pai, não apenas procurá-lo quando precisamos de ajuda, mas sim estarmos sempre com Ele em todos os momentos, seja este de alegria ou de tristeza, pois sempre teremos a sua ajuda, seu amparo. Diante de um Pai tão maravilhoso, sejamos os filhos que Ele espera de nós, sejamos mais simples em nossos sonhos, sejamos mais humildes para com as nossas realizações, sejamos mais amor do que orgulho, sejamos mais felizes do que tristes, sejamos mais agradecidos pelo que somos, sejamos mais filhos de Deus. Com essa linda reflexão sobre o nosso Pai amoroso, misericordioso, é aquele que não abandona seus filhos em momento nenhum. Passamos agora para a segunda parte dos trabalhos, com passe, e que Deus e Jesus, os enfermeiros da luz, envolva cada um de nós nesse momento. Que assim seja, Jesus. Senhor dos mundos, excelso Criador de todas as coisas, quero agradecer-te pela natureza e por tudo que ela nos dá, pelos irmãos de jornada, pela amizade, pelo amor, pelo trabalho ganha-pão e as experiências que ele proporciona,
Graças dou pela alegria que é boa para o nosso viver e pelas tristezas que nos ensinam a refletir, pela escuridão da noite e as claridades do amanhecer que trazem a cada dia novas esperanças ao coração. Graças dou pelo meu lar, minha família e por tudo mais, porque em tudo encontramos lições de vida neste caminho de evolução em busca da felicidade, em busca da perfeição. Graças te dou, Senhor, pela vida, a vida que encerra todos os mistérios da evolução, a ciência cósmica que vamos descobrindo pouco a pouco. Graças dou pela paz, pela alegria e, acima de tudo, pelo amor e a justiça das tuas leis. Fica, Senhor, conosco para alegrar os nossos corações, agora e sempre. Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, que queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Então vamos fazer os nossos agradecimentos, agradecendo por tudo que nos foi ofertado na noite de hoje, sempre na certeza que quando nós estamos agradecendo, já estaremos recebendo o necessário para a nossa evolução e a nossa caminhada. Que tenhamos
uma semana abençoada, cheia de luz, de paz e de energia positiva. Do jeitinho do nosso Pai misericordioso. E com a permissão de Feliciano Prates, Francisco Jesus Vernetti, estão encerrados os trabalhos da noite de hoje. Boa noite e vão com Deus e com muita paz. Que assim seja, Jesus.